Privatizações no desgoverno Bolsonaro. Quem lucrou e quem pagou a conta. Introdução. O Brasil à venda. A narrativa oficial do governo Bolsonaro era simples e sedutora. Privatizar para modernizar. Vender para tornar eficiente. Entregar para o mercado em nome da liberdade. Mas por trás das frases de efeito e das coletivas ensaiadas com Paulo Guedes, o que realmente se desenhava era um projeto de desmonte sistemático do patrimônio público. Não se tratava de ajustes técnicos ou de correções de rota, mas de uma ofensiva ideológica com endereço certo: transformar em mercadoria setores estratégicos construídos com décadas de investimento coletivo. O discurso da eficiência escondia a realidade de preços mais altos, empregos precarizados e perda de soberania. O discurso da modernização era, na prática, a velha cartilha neoliberal: transferir riqueza pública para os bolsos privados. E não para qualquer privado, mas para fundos estrangeiros, multinacionais e grupos que pouco ou nada têm de compromisso com o Brasil. Assim, cada privatização não foi apenas uma operação financeira, mas uma peça de um tabuleiro maior, onde o Estado brasileiro se ajoelhava diante do capital internacional. É nesse ponto que a história deixa de ser apenas sobre Bolsonaro e Guedes e passa a ser sobre a lógica de um sistema inteiro, onde a promessa de liberdade se traduz em dependência e onde o custo da conta recai sempre sobre o povo trabalhador. A Eletrobras e a falsa capitalização. A chamada capitalização da Eletrobras foi vendida como uma jogada genial do governo Bolsonaro, algo que supostamente atrairia investimentos, reduziria tarifas e modernizaria o setor elétrico. Mas basta olhar para os números e para os desdobramentos práticos para perceber que se tratou de uma manobra para transferir o controle da maior empresa de energia da América Latina para fundos privados e internacionais. O termo capitalização foi uma escolha calculada, uma maquiagem semântica, para não dizer o óbvio: privatização. O Estado abriu mão do controle estratégico de uma empresa vital para a soberania nacional sem sequer consultar a população, como a Constituição exige em casos desse porte. E, como sempre, a pressa e a falta de transparência foram regra, não exceção. O resultado? Tarifas em alta, equipes técnicas sendo reduzidas, contratos de trabalho precarizados e dividendos que antes iam para os cofres públicos, agora fluindo diretamente para investidores estrangeiros. Em vez de garantir segurança energética e acesso universal, a lógica passou a ser a da maximização de lucro para poucos. A propaganda falava em modernização, mas a prática mostrou uma entrega disfarçada. O Brasil não ganhou com isso. Perdeu soberania, perdeu recursos e, mais uma vez, viu sua população pagar a conta da festa neoliberal. A Codesa e o leilão dos portos. A privatização da Companhia Docas do Espírito Santo foi apresentada como um modelo inovador, quase uma vitrine para futuras entregas do setor portuário. Mas, na prática, tratou-se de mais um leilão apressado, com valores subestimados e pouca transparência. O governo arrecadou uma quantia irrisória perto da importância estratégica da companhia, enquanto entregava de bandeja a gestão completa de um porto fundamental para a logística nacional. O argumento era eficiência. Mas eficiência para quem? Para os investidores privados, que agora controlam tarifas e taxas portuárias sem obrigação de devolver nada à sociedade. Para os trabalhadores portuários, a realidade foi outra: aumento de terceirizações, ameaças aos empregos e pressões por produtividade sem contrapartida em salários ou condições de trabalho. E no plano maior, a soberania nacional foi mais uma vez corroída, já que a infraestrutura essencial para exportações e importações deixou de estar sob controle público. O que era vendido como inovação era, na realidade, uma repetição do mesmo padrão neoliberal: desmontar o Estado, enfraquecer setores estratégicos e criar monopólios privados sustentados por investimentos públicos, acumulados ao longo de décadas. O povo pagou, o capital lucrou, e o Brasil saiu mais dependente do que nunca. BR Distribuidora e TEG, o coração da Petrobras dilacerado.
Quando a BR Distribuidora foi vendida, o discurso era de que a Petrobras deveria se concentrar apenas no que era estratégico. Mas quem decide o que é estratégico? O mercado? O mesmo mercado que no dia seguinte aumentou os preços e precarizou empregos? A BR era a maior distribuidora de combustíveis do Brasil, lucrativa, estruturada e vital para a integração nacional. Sua privatização significou entregar o controle do abastecimento a acionistas que não têm qualquer compromisso com o país. A TEG, por sua vez, possuía mais de 4.500 quilômetros de gasodutos, infraestrutura construída com recursos públicos e essencial para a política energética nacional. Vendida a um consórcio estrangeiro, a Petrobras passou a pagar tarifas para usar a rede que ela própria construiu. É quase uma piada. O Estado brasileiro financia, constrói e depois paga aluguel para continuar utilizando. Para os trabalhadores, o impacto foi direto: demissões, terceirizações e perda de direitos. Para o povo, a consequência foi gasolina e gás cada vez mais caros. O modelo neoliberal se mostra cruelmente eficiente nesse ponto. Socializa os custos, privatiza os lucros e sempre garante que o trabalhador seja quem mais sofre. O desmonte da Petrobras não foi apenas econômico, foi simbólico, porque atacou diretamente um dos pilares da soberania nacional. Refinaria Landulfo Alves. O petróleo da Bahia entregue de bandeja. A venda da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, escancarou de vez a lógica de entregar barato para o capital estrangeiro. Vendida ao fundo Mubadala, de Abu Dhabi, por um valor muito abaixo do mercado, a refinaria deixou de ser um ativo público para se transformar em mais uma peça do portfólio de fundos internacionais. E o que aconteceu no dia seguinte à privatização? O preço dos combustíveis na Bahia disparou, mostrando que a promessa de concorrência e redução de preços não passava de propaganda. A RLAM representava 14% da capacidade de refino do Brasil e era vital para garantir abastecimento e estabilidade regional. Ao entregá-la, o governo Bolsonaro não apenas abriu mão de receitas futuras, mas colocou nas mãos de estrangeiros o controle de parte significativa do setor de combustíveis. Para os trabalhadores, vieram demissões, terceirizações e o velho pacote de precarização. Para o povo, gasolina mais cara, transporte mais caro e vida mais difícil. O caso da RLAM revela o que realmente está em jogo nas privatizações. Não eficiência, não modernização, mas a pura transferência de riqueza pública para grandes fundos privados. O petróleo é nosso? Não mais, responderia Bolsonaro com um sorriso. Isaac Sabah, monopólio privado na Amazônia. No Amazonas, a venda da refinaria Isaac Sabah entregou à Atem Distribuidora o controle de praticamente todo o abastecimento regional de combustíveis. O discurso oficial era o mesmo de sempre: atrair investimentos, aumentar a competitividade, modernizar o setor. Mas em uma região isolada, onde os custos logísticos são altos e a concorrência quase inexistente, a privatização significou, na prática, criar um monopólio privado. Resultado imediato: preços dispararam e o risco de desabastecimento se tornou uma ameaça real. Para os trabalhadores, vieram demissões, terceirizações e a pressão incessante por mais produtividade com menos direitos. Para a população, o aumento no preço dos combustíveis impactou em toda a cadeia de consumo, do transporte público ao valor da cesta básica. A promessa de eficiência foi substituída por um mercado dominado por uma empresa privada cujo objetivo não é abastecer a população, mas maximizar lucros. Essa é a contradição central. O que deveria ser um instrumento de integração nacional se transformou em um ativo privado nas mãos de poucos. No fim, a Amazônia ficou mais dependente e vulnerável, enquanto o capital privado riu à toa com seus novos ganhos. Refinaria Clara Camarão. O aumento de preços imediato. Se alguém ainda acreditava que privatização significava preços mais baixos, a venda da refinaria Clara Camarão, no Rio Grande do Norte, tratou de destruir a ilusão.
Menos de 24 horas após a operação ser concluída, a nova controladora, a 3R Petroleum, anunciou reajustes em 24 produtos refinados, incluindo gasolina e diesel. A pressa em aumentar preços mostrou o que estava em jogo: não eficiência, não modernização, mas lucro rápido. Para a população, isso significou transporte mais caro, alimentos mais caros e um custo de vida ainda mais pesado. Para os trabalhadores da refinaria, vieram cortes, terceirizações e instabilidade. O que era vendido como uma medida de competitividade se revelou como um assalto aberto ao bolso do povo brasileiro. Mais uma vez, o patrimônio público, construído com décadas de investimento coletivo, foi entregue a uma empresa privada sem compromisso algum com o interesse nacional. O caso da Clara Camarão é emblemático porque escancara, sem margem para dúvidas, que as privatizações não têm nada a ver com eficiência. Tem a ver com transformar direitos em mercadorias e sacrificar a soberania em troca de ganhos imediatos para a burguesia. Refinaria Lubnor, a privatização revertida. A tentativa de vender a refinaria Lubnor, no Ceará, mostrou de forma didática o quanto o processo de desmonte da Petrobras era apressado e cheio de irregularidades. A negociação com a Grepar Participações seguiu o mesmo padrão: discurso de capitalização, ausência de transparência, suspeita de subavaliação e pressa em entregar antes do fim do mandato. Durante o curto período em que esteve sob controle privado, a refinaria sofreu com cortes, pressões por produtividade e ameaças ao abastecimento regional. Mas em 2023, no início do governo Lula, a operação foi revertida e a refinaria retornou ao controle da Petrobras. Esse episódio é simbólico porque reforça a ideia de que as privatizações de Bolsonaro não foram medidas técnicas, mas parte de um projeto de enfraquecimento deliberado da empresa pública. Reverter a venda foi, de certa forma, uma admissão de que havia algo profundamente errado no processo. Ainda assim, o dano simbólico já estava feito. Ficou claro que a Petrobras poderia ser fatiada e vendida em partes sempre que a agenda neoliberal assim desejasse. A Lubnor escancarou o caráter de urgência e improviso que marcou todo o período de Guedes e Bolsonaro. O padrão neoliberal. Ao analisar todas essas privatizações juntas, o padrão salta aos olhos. Primeiro, fatiar ativos estratégicos da Petrobras e de outras estatais, vendendo partes lucrativas de forma isolada. Segundo, subavaliar esses ativos, garantindo que fundos estrangeiros e grupos privados os adquirissem por valores baixos. Terceiro, justificar tudo com o mesmo discurso de modernização, eficiência e competitividade. E quarto, deixar o povo trabalhador pagar a conta. Seja em preços mais altos de energia e combustíveis, seja em empregos precarizados e direitos dilacerados. A narrativa oficial era de que o Estado estava pesado demais e precisava ser enxugado. Mas na prática, o Estado continuou funcionando, só que agora a serviço da burguesia e do capital internacional. Essa é a essência do neoliberalismo: desmontar a estrutura pública para criar oportunidades de lucro privado, mesmo que isso signifique sacrificar soberania e direitos básicos da população. O Brasil se tornou, mais uma vez, um grande balcão de negócios para interesses estrangeiros, e Bolsonaro e Guedes atuaram como vendedores de luxo nesse leilão do futuro nacional. Os bilionários vencem, o povo paga. No fim, os verdadeiros vencedores desse processo foram sempre os mesmos: os bilionários. Os fundos de investimento, os grandes grupos privados que agora controlam setores estratégicos do Brasil. O povo trabalhador, por outro lado, acumulou derrotas. Viu os preços subirem, viu empregos serem destruídos, viu direitos se transformarem em mercadorias e viu a soberania nacional ser colocada à venda como se fosse apenas mais um ativo em uma planilha. Bolsonaro e Guedes cumpriram seu papel com disciplina. Entregaram o que prometeram à burguesia. Mas o que fica é a pergunta: até quando a população brasileira vai aceitar pagar essa conta? Até quando a energia, o petróleo, os portos e a logística vão ser administrados para enriquecer acionistas em vez de garantir bem-estar ao povo? A ironia é cruel. O Brasil
país rico em recursos continua refém da lógica de que só seremos modernos quando vendermos tudo. O capitalismo veste sua máscara de progresso, mas o que entrega é dependência e exploração. A conta não fecha, a não ser para os que lucram com o caos. Conclusão. A história das privatizações no governo Bolsonaro é a prova de que o neoliberalismo não é uma teoria distante ou uma palavra difícil de livro acadêmico. É uma prática, concreta, que atinge diretamente o bolso, o prato de comida e a vida cotidiana de milhões de brasileiros. Não se trata apenas de economia, mas de soberania, de futuro e de dignidade. Quando entregamos refinarias, gasodutos, portos e distribuidoras, não estamos apenas vendendo ativos. Estamos abrindo mão do controle sobre áreas estratégicas e aceitando que nossas vidas sejam determinadas pela lógica do lucro privado. Essa é a conta que o povo paga enquanto bilionários sorriem e políticos se orgulham de modernizar o país. Mas é justamente porque a história é contada assim que precisamos reagir. Este vídeo é um convite à reflexão e à ação. Se você acredita que o Brasil não pode continuar sendo desmontado em nome de uma agenda neoliberal, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este conteúdo. Toda semana, mergulhamos fundo para revelar as contradições do capitalismo e mostrar como ele impacta diretamente a vida da classe trabalhadora. Fiquem bem e se organizem.